que você fez com o meu filho repercutiu muito em quem é ele hoje. Ai, desculpa, é porque eu lembrei do Pedro. Emocionei. Eu vejo você hoje aqui na BET Brasil, que é uma feira de educação, e eu tô no stand da Lumni. A Lumni é uma plataforma que tem uma solução para pais de crianças atípicas. E a gente vai falar um pouco com a Ana Paula, diretora de expansão dessa ferramenta. Ana, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, Wesley, de te receber aqui no nosso stand, poder apresentar para as famílias um pouquinho da Lumni, né, da nossa história. O propósito de eu estar gravando com vocês é porque justamente muitas vezes os pais de crianças atípicas não são vistos. Sim. Como que foi o começo da tua história como pedagoga? Então, há 16 anos atrás eu me formei e desde pequena brincava de escolinha. Então, assim, foi meio que um direcionamento mesmo da minha mãe, que falava: Ana Paula, quando você crescer você vai ser professora. E aí começou nisso, mas assim, sem pretensão alguma. E aí eu queria fazer psicologia inicialmente, mas na PUC Minas Poços de Caldas não tinha ainda psicologia quando eu me formei no colegial. Então a nossa história começou assim, na pedagogia. Mas aí, quando começou o curso de psicologia, eu já estava 2 anos na faculdade. E aí eu me encontrei nesse amor pela educação, de querer aprender, de querer estar no meio das pessoas. E é interessante ver que o seu desejo era trabalhar com a psique humana. Sim. E você depois acabou lidando com isso quando você teve alunos neurodivergentes, atípicos na sala de aula. Sim. Como é que foi essa experiência? Dentro de sala, nós nunca vamos ter um grupo todos iguais. Então, nós temos crianças com altas habilidades, temos crianças que têm algum transtorno e precisa de algum acompanhamento, mas muitas vezes o professor se sente incapaz, porque ele não tem ferramentas, ele não consegue conduzir ali dentro de sala de aula, às vezes por falta de bagagem mesmo, de conhecimento, de conhecer a fundo cada um nas suas singularidades. Então, eu acredito que seja isso, dentro de sala de aula, conseguir consolidar esse acompanhamento de forma humanizada, atender todos. Então, é muito precário ainda hoje em dia. Nós precisamos levar esse ensinamento para as famílias, para a população, para a comunidade, para eles entenderem um pouco do que é ter um aluno atípico dentro de sala de aula. A gente está falando de alunos com TEA, né? O transtorno do espectro autista. Isso. Mas tem outras formas também. O que você viu na sala de aula enquanto diferenças comportamentais? Sim. Eu, Ana Paula, dentro de sala, eu tive já aluno do transtorno do espectro autista, que ao mesmo tempo que você está ali conduzindo uma atividade, essa criança, um barulho leva ela ao extremo e aí ela se desregula e aí você não conseguir dar esse suporte. O que eu faço? E agora? Aí eu tiro essa criança de dentro da sala, as outras crianças, como que recebe isso? Como que elas veem isso? Porque às vezes, por exemplo, se é numa educação infantil, que era a minha área, as crianças ficam assustadas, é diferente aquilo. Então, é toda essa bagagem. Então, eu já tive dentro, né, na minha sala, eu já tive autistas, eu já tive crianças com síndrome de Down, né? Já tive também alunos com TDAH. E aí, eu consegui conduzir para poder acolher essa criança, né, trazer esse trabalho individualizado para ela dentro de sala, mas eu não ter esse suporte de aonde que eu vou buscar, como que eu vou fazer para ajudar esse aluno. E como que foi a sua jornada enquanto buscar esses recursos? Eu participo de muitas palestras, leio muito, então a minha bagagem enquanto educadora é buscar essa orientação para mim. Mas é o que eu te disse, às vezes a gente precisa, por exemplo, dentro de sala de aula, a coordenação ali pedagógica poderia dar esse suporte para os professores também, para o professor também conseguir como ajudar nesse processo. Eu falo assim, poderia ser até um curso mesmo, de trazer todas essas neurodivergências para o professor ter bagagem dentro de sala de aula. Das experiências que você teve,
Tem alguma que você lembra que te marcou e que acabou ressoando na escola? Sim, na educação infantil, um menino de 4 anos. Eu hoje ainda tenho contato com essa família e hoje a mãe, quando soube que eu estava trabalhando com crianças atípicas, a mãe me chamou no WhatsApp e veio falar: Ana, começa a chorar. Hoje o que você fez com meu filho repercutiu muito em quem é ele hoje. Ai, desculpa, é porque eu lembrei do Pedro. Me emocionei. É porque o Pedro, ele era uma criança que ele não tinha suporte. A família não tinha dentro de casa, não sabia como lidar quando ele entrava em crise. Os pais não conseguiam conter ele nessas crises. Ele não conseguia se comunicar. Ele é uma criança não verbal, então ele não conseguia se comunicar. E aí eu fiz um fantoche dentro da sala de aula e eu sentei numa roda. E quando eu comecei a contar essa história, ele estava com a auxiliar. Ele veio e sentou a primeira vez no meio do ano nessa roda. E quando ele sentou nessa roda e eu estava contando, e ele olhando para mim, e ele balançando o corpo naquele gesto contínuo, e ele olhava, e aí ele ria, ele levantava, ele vinha, ele punha a mão em mim, ele queria o fantoche, e aí ele vinha e sentava no meu colo. Foi aonde que eu vi que eu precisava conduzir a minha aula e entender o que ele precisava. E a mãe fala que hoje foi através de uma contação de história, um fantoche. Então assim, ó, que ela vai em feiras, ela vai em lugares, todos os lugares que ela vê alguma coisa de ferramenta que é através de fantoche, é o que hoje ele consegue fazer essa comunicação. Então ele tem um fantoche que ele já sabe, a mãe coloca na rotina dele diária ali as imagens. E aí ele vê o fantoche que é o dente, ele sabe que é a hora. Então ela falou: Ana, essa autonomia eu tô construindo com ele ao longo dos anos e é graças ao que você fez lá, ele enquanto ele tinha 4 anos de idade. Realmente muito emocionante. Você encontrou uma linguagem, né? Sim. Que pudesse interpretar o que era não verbal e ser um elo de comunicação. Incrível essa história. Como que surgiu a ideia de fazer esse trabalho com os pais? A Lumini, ela surgiu a partir de uma dor de um dos nossos colaboradores da Recreativa. A Recreativa é a segunda maior palavras cruzadas do Brasil, tem mais de 75 anos já no mercado. E no encontro nosso, numa reunião nossa, nós queríamos um novo propósito também dentro da Recreativa. E aí, o nosso gestor, que é o Rubens Massa, o Rubens ele trouxe, que era para cada um trazer a sua dor. E aí, quando todo mundo começou a levantar suas dores, eu não tinha dor, era um problema relacionado à minha filha, o outro tinha um problema relacionado ao filho. E aí, a do Jonas era uma dor, porque ele colocou que ele tem um filho hoje de 11 anos, não verbal também, e a dor dele era: se hoje eu e a minha esposa faltarmos, como que ele vai conseguir viver nesse mundo? Quem vai cuidar dele? O que ele vai fazer? Porque tudo ele precisa muito de nós. Então, a partir disso surgiu a Lumini. Nós começamos a trabalhar essa dor desse pai, que era uma dor aguda, diferente de um problema que eu tinha levantado, que o Pedro tinha levantado. E aí, a partir dessa dor, a Lumini, então, está aqui para poder ajudar essas famílias a trazer essas soluções, acalmar o coração desses pais, como o Jonas, né, tem buscado essas ferramentas também. Realmente difícil de imaginar, né? As situações que passam pela cabeça dos pais. Sim. De uma criança e imaginar que um dia eles não vão estar aqui. Uhum. De que forma que o acompanhamento acontece? A Lumini, ela traz um núcleo de profissionais que vem ajudar essas famílias, acolher essas famílias, porque eu falo que não é só a criança que precisa de ser vista. A família carrega uma bagagem muito pesada. A família não tem a quem recorrer. Nós temos um grupo de neuropsicopedagogos dentro da nossa plataforma, que na verdade esses atendimentos acontecem de forma online. Então a neuro, ela entra, faz esse acolhimento da família, esse é o primeiro momento.
ela vai ouvir a demanda daquela família para ela poder entender o que aquela família precisa e como que ela vai conduzir esses atendimentos. Então aí os atendimentos, passou por esse primeiro momento, ela vai montar esse prontuário individualizado dessa criança, vai estruturar como que vai ser trabalhado, isso tudo com orientação, é um triângulo, né? Então é a escola, a família, os pais, para que possa realmente fluir. Então nesse primeiro momento, o acompanhamento com a neuro, semanal e depois quinzenalmente para os pais, com a psicóloga, para poder fortalecer esses vínculos, para poder esses pais também terem essas trocas, porque às vezes o pai acha que aquilo que eu faço não é bom o suficiente, mas quando ouve a dor do outro pai e o pai também traz nesse grupo de fortalecimento de vínculos, o pai consegue também entender e às vezes ele não tinha pensado naquele método que aquele pai utiliza e que talvez para o meu filho também daria certo. Então essa troca, esse acolhimento para as famílias. E aí tudo isso vai sendo gerado dentro do prontuário da criança. A criança tem acesso, o pai tem acesso 24 horas pelo WhatsApp. Então precisa de uma ajuda, um acompanhamento de uma atividade na escola e o pai não sabe aonde recorrer, o pai consegue trazer e a Lumni dentro dessa forma individualizada da criança, conhecendo o perfil, o que essa criança gosta, as demandas dessa criança, ela vai estruturar essa atividade de forma mais elaborada, prendendo a atenção e trazendo para que a criança possa ter esse desenvolvimento integral. Vejo que vocês estão fazendo 3 coisas. Uma, coletando dados Sim. acerca de um indivíduo específico, com uma demanda única. Uhum. Em segundo lugar, dando um suporte para uma família que está fragilizada por várias demandas. Vocês estão trazendo a oportunidade de pertencimento e de uma comunidade de troca, Sim. Né, que acaba se tornando uma rede de apoio. Sim, sim. Da ponta da escola, vocês estão dando uma assessoria que é muito significativa, porque mesmo que você tenha já ali mecanismos, esse conhecimento específico daquele indivíduo faz toda a diferença. Sim. Então, para você que está nos assistindo, vai ter um link na descrição do vídeo aqui. Se você é um pai atípico ou se você conhece alguma mãe atípica, passa esse link. Prazer enorme ter te conhecido, ter conhecido a história da Lumni e essa ferramenta incrível. E para a gente terminar, gostaria de que você olhasse ali para a lente da câmera e falasse para esse pai e essa mãe da esperança. É imaginar que vocês não estão sozinhos, né? Que todos nós precisamos uns dos outros. Eu brinco, eu falo assim, ó, eu participei de uma palestra que uma psicóloga trouxe e é apoiar. Essa mão não precisa ficar estendida o tempo todo. Você vai ter sempre uma pessoa do lado para poder você se assegurar, para você se confortar, para você conseguir comunicar, desabafar as suas dores. Porque muitas vezes, para a família, é uma sobrecarga imensurável. Então, assim, tem uma pessoa ali do lado que você pode buscar por essas ajudas, que você pode se entregar para essa pessoa, assim, a sua dor. E saber que o outro vai também ter esse suporte e vai conseguir todo mundo nesse núcleo se autoajudar. Eu acho que a mensagem que eu deixo, Wesley, é essa, né? Desses pais saberem que eles não estão sozinhos. E se você é pai ou mãe de uma criança atípica, eu vejo você tem todos os recursos internos para poder ajudar essa pessoa a se desenvolver.